domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos na lição de número 6, usando a fé diante dos confrontos. Meus queridos internautas, alunos, pessoas que me assistem aí por este Brasil afora, eu quero dizer a vocês que estas aulas que eu estou dando nesse trimestre é muito importante para aquelas pessoas, né? Importante para aquelas pessoas que às vezes já perderam um pouco a fé, às vezes estão desanimados, principalmente diante desse quadro que nós estamos vivendo, que é esse quadro da pandemia que tem matado muita gente. Infelizmente tem levado muitos pastores. Quando eu gravava a lição na semana passada, nós tínhamos acabado de perder uma irmã da nossa igreja, né? Até o enterro é trágico, né? Porque as pessoas não podem ir e ficam de longe. E na tarde de ontem perdemos mais um pastor aqui na nossa cidade, um pastor muito amigo da gente, que sempre estava ali fazendo um trabalho voluntário que a igreja dele fazia para poder ajudar as pessoas. Então nós estamos vivendo esse fato em que nós perguntamos muitas vezes, mas por que isso está acontecendo? Mas, meus queridos, nós temos que permanecer na fé e agora transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Eu agradeço a Deus por essa lição. Quem não está estudando essa lição, quem não está acompanhando, está perdendo muita coisa, muitas coisas, porque essa lição veio recheada de motivação para aqueles que talvez já não estão muito se importando assim com a vida, já estão desanimados, estão para baixo. Mas, meus queridos, durante essa lição nós vamos estar falando da necessidade de nós estar transformando essas adversidades em oportunidades. Gostaria que os queridos internautas compartilhassem, né? Se inscrevessem no meu canal, isso é muito importante. Não esqueça de vocês participar assim, se inscrevendo, compartilhando, né? Fazendo seu comentário. O texto áureo ele diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição diz o seguinte: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. A nossa introdução: diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Então a introdução chama a atenção para o que nós vamos estudar nessa lição, para que nós possamos vencer as adversidades de formas inteligentes, de forma bíblica. Então, como podemos encontrar força em Deus? Nessa lição nós vamos estar vendo que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Foram muitos os problemas que cercaram a vida de Elias, mas ele foi vitorioso, embora ter uma crise aí depressiva, conforme nós estudamos sobre a vida deste profeta. Antes de entrar no primeiro tópico da lição, quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo João Batista. Ele diz: Pai do Senhor, meu amigo, presbítero Ademar. Ele é de Neurópolis, Goiás. Grande abraço, meu querido irmão. A irmã Maria Silva, ela fala lições maravilhosas. Deus continue abençoando a sua vida. Ela é de Brasília.
A nossa querida missionária Noemi Bias, que está sempre acompanhando essas aulas. Ela é professora na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? E ela fala que essa aula tem auxiliado muito. Ela é de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Pastor Nelson Picâncio, ele é de Itaocara, Rio de Janeiro, Ministério de Madureira. Ele diz: Deus continue te abençoando, presbítero Ademar, as aulas têm ajudado muito. O diácono Mateus Ferreira, Assembleia de Deus, Goianópolis, Goiás. A sua aula é uma bênção e eu estou aprendendo muito. Deus abençoe, querido irmão de Goianópolis, irmão Mateus Ferreira, o diácono. Miguel Arcanjo, excelente aula, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, meu querido irmão internauta Miguel Arcanjo, apesar de não saber qual a cidade que você é, mas que Deus te abençoe. Objetivos da primeira parte da lição: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ver que Deus também usa seus métodos e que nós, como cristãos, também temos que ter os nossos métodos de agir para que nós possamos sairmos vitoriosos. Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Então, queridos professores, coloca aí para os seus alunos a situação espiritual que vivia Israel nessa época, quando Acabe se junta e casa com Jezabel. Então Elias estava lutando o bom combate. Mostra para os alunos que quando nós lutamos o bom combate, todo bom combate, ele vem em Deus. Nós confiamos em Deus e buscamos as estratégias e os métodos para levar à frente esse problema na inspiração bíblica, conforme nos ensinou o Senhor. E Elias enfrentou perseguições do rei Acabe, de sua esposa Jezabel, que era a mandona, e eles levaram os israelitas a se apartar de Deus e adorar a idolatria, quer dizer, contra tudo que o Senhor ensinou. Então nós vemos aqui 3 posturas que podem minar o ânimo espiritual de qualquer cristão. Primeiro, desespero com situações difíceis. Meus queridos irmãos, queridos professores, queridos internautas, professores, chame a tua classe, chama a atenção, presta atenção nisso aqui. Na hora do desespero, você tem que cuidar, porque senão você toma decisões erradas. Na hora que as situações são difíceis, é a hora que você tem que usar o raciocínio. Outra coisa que leva também a perder o ânimo e a força espiritual é o isolamento. Quer dizer, é o caminho entrando para a depressão, dizendo: eu quero ficar só, eu não quero ninguém por perto. Então, esse é um dos 3 caminhos que eu estou citando aqui, que leva ao desânimo espiritual. O terceiro é deixar de ouvir a Deus. Quem deixa de ouvir a Deus toma prejuízo. Então essas 3 coisas são prejudiciais ao cristão. Então, por alguns descuidos, passou por momentos difíceis o nosso profeta, momento de desânimo e falta de desejo de viver. Ele desejou a morte, quer dizer, ele estava entrando em depressão, se não já estivesse depressivo. O profeta Elias, veja aonde o ser humano chega. Não existe super-homens na terra. O único grande homem que era super era Jesus. Mas mesmo assim ele não fez papel de super-homem. Ele sofreu e sentiu as nossas fraquezas. Então, o que fez
com que Elias ficasse totalmente apático diante de Deus, né? É a maneira que ele começou a se comportar e a se desanimar. Então ele precisava de Deus para que Deus pudesse realizar milagres através de sua vida. O 1:1 diz: o método da chamada. Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. Então, meus queridos internautas, para aqueles que têm me acompanhado na escola dominical, eu sempre às vezes tenho ensinado sobre isso, que no século IV a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo. Então quem vai estudar vê a história de Jeroboão e de Roboão, né? Que aquela guerra ali e acabou por não aceitando, aí se dividiram ali o reino. Israel, que era um reino só, então passou para ter o reino do norte, né? Com capital Samaria, e o reino do sul com capital Jerusalém. Então a idolatria fez com que o reino de Israel fosse dividido. Elias aí foi chamado como porta-voz de Deus, recebeu de Deus a responsabilidade de lembrar ao povo de Israel que eram um povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados por Deus. Então Elias, esse profeta que veio com esta missão. O 1.2 diz: quando a chamada de Deus prevalece, a cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. Veja que mulher terrível. Está vivendo um caos, em vez de estar procurando uma saída, ela está mandando matar os profetas porque acha que é os profetas de Deus que está trazendo essa miséria. Então o caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte rondava a todo momento? Então, meus queridos, a todo momento ali a morte rondava os profetas, que se sentia ameaçado. Jezabel estava matando, então o homem precisava ter muita coragem para enfrentar. E uma mulher perversa. Então nós, meus queridos, que estamos vivendo tempos difíceis, mas como é que nós agimos na hora em que as adversidades chegam? Como nós levamos o Evangelho? Olha agora, com essa pandemia, o Evangelho deixou de ser proclamado por muitas igrejas, por muitas pessoas. Por quê? Porque agora chegou diante de uma crise, o coronavírus está matando um monte de gente, e aí o povo está em pânico. O 1.3 diz: os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria a Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Então Elias faz toda aquela profecia, e agora a terra não dá chuva, e Elias começa agora a ficar com medo de Jezabel. E aí ele se estabelece primeiro junto ao ribeiro de Querote, né, ou Querite, e ali houve um grande milagre, aonde Deus mandava os corvos para sustentar. Então, se não fosse o cuidado de Deus, né, em avisar, Elias certamente teria se assustado ao assistir, né, os corvos chegando aí para lhe trazer alimento. Ele saía correndo, mas Deus disse que mandaria os corvos para lhe sustentá-lo. Objetivos da segunda parte da lição: mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre. Então, meus queridos,
nós estamos estudando uma lição em que fala em transformar as adversidades em oportunidades. E agora, nesse segundo tópico da nossa lição, em seus subtópicos, nós estaremos mostrando que a misericórdia divina sempre vai nos socorrer. 2. Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Então, para exemplificar, nós podemos estar vendo a seguinte ordem aí, que eu coloquei aí, que o professor também pode colocar para os seus alunos, é Elias sendo obediente e essas ordens sendo obedecidas. Então, primeiro Deus manda para o ribeiro de Querite, esse lugar em que Deus enviou Elias. Deus estava com ele fazendo milagre. O 2.1 diz, Deus, um profeta e uma pobre viúva. Porque o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Deus faz coisas que nós não entendemos. Escolhe uma mulher que está desesperada, está fazendo sua última refeição para morrer, para cuidar de um profeta. Por certo, e é o que nós vimos, Deus queria abençoá-lo, os dois, tanto Elias como a família desta viúva. Então, seria, na nossa visão, muito mais viável que alguém, de Israel pudesse acudir Elias. E aí Deus manda ele para uma viúva, Então a razão da escolha de Deus, ela é bem simples. Israel estava mergulhado em uma situação, em um nível assustador de idolatria, e a presença de Elias não era bem-vinda nessa nação. Vocês viram que Jezabel estava mandando matar os profetas, até Elias certa vez pensou que só ele tinha restado pouco e Jezabel tinha matado todo mundo. Então nós vamos vendo que Deus mostrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. É isso que nós vamos compreender no desenrolar dos tempos que vai passando dessa história que aconteceu lá no Antigo Testamento. Um foi bênção para o outro. 2.2. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes, nem depois. Então, meus queridos, se Deus parece estar demorando, não significa que não irá atender. Ele tem os seus propósitos. Deus faz com que as coisas aconteçam na hora certa. Só que você tem que pedir, Quando você pede, não é que você pede hoje, Deus vai deixar para cumprir daqui a um ano. De acordo com a sua necessidade, é o que Deus age. E Elias chegou na casa de uma mulher que estava se preparando para morrer. Ia fazer a última refeição, ela e o filho comer e aí esperar a morte, porque não tinha mais nada. E ela vivia com o filho e tinha apenas o suficiente para uma refeição para os dois. Mas mesmo assim, veja o que é a fé. Esta mulher ouviu a palavra do profeta e ela obedeceu crendo na provisão de Deus. Por outro lado, o incrédulo diria, mas já ia morrer mesmo, então por isso que ela pegou e fez para ele primeiro. Havia a promessa, se não acontecesse, ela já ia morrer mesmo, mas não é isso, é fé. Então, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise, Então, aquele que recebe um profeta, pelo fato de ele ser profeta, a Bíblia diz, lá em Mateus 10, 40, 42, que receberá galardão de profetas. Infelizmente, hoje nós recebemos pessoas abusadas em nossas casas. E aí, acabou, por exemplo, aquela maneira de hospedeiro que nós éramos, já não somos mais. Porque, infelizmente, cresceu o número dos cristãos e cresceu o número de aproveitadores. E é um risco hoje você colocar uma suposta pessoa em sua casa. Mas Elias não, Elias era um homem de Deus que tinha prova de que Deus estava com ele. Você, o pastor, chega um missionário que quer ficar na sua casa, mas o missionário é uma vida atrapalhada, vive maldizendo da vida, é miserável,
Ele não tem, ele conta testemunho dos outros, não tem testemunho dele mesmo. Então, você vê que é um homem de Deus, mas talvez um fracassado, aí usando o nome de Deus, mas não consegue fazer o que Elias fez, as proezas que Elias fez. Então, é preciso que o missionário tenha Deus na vida, para que os sinais possam seguir esses missionários. E ele diz que aquele que recebe um profeta receberá galardão de profeta, né? Quer dizer, receberá a recompensa que vai ser destinada a profeta, ela também recebe. Então, porque contribuiu, aí aquele que recebe um justo, pelo fato dele ser justo, receberá também recompensa que vai ser destinada aos justos. Então, é interessante essa troca aqui na Bíblia, né? Esta recompensa. 2.3, na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Quer dizer, no outro ponto, a viúva foi bênção para Elias e agora Elias é bênção para a viúva. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, os cristãos não devem entrar em pânico. Então, não é momento para pânico, agora é momento para nós, claro, se cuidar também, né? Não é de qualquer maneira. Chega, sai por aí, encontrando os irmãos, tocando na mão, abraçando e não tem problema. Infelizmente, eu até acreditava que não teria problema. Mas infelizmente nós estamos tendo este problema aqui na nossa cidade. Você vai ter aí na tua cidade também. Então, vamos cumprimentar a paz do Senhor, meu querido irmão. Não toca nada de toquinho assim, que é a mesma coisa, né? Então, é hora de nós se cuidar, mas não é hora de nós entrarmos em pânico. Vamos procurar saídas. À beira da morte, todas as palavras que lhe eram contrárias, né? Para onde quer que olhasse, ela só enxergava a morte. Era o que a mulher via. Queridos professores, por que não dizer que tem pessoas que para todo lado que ele olha, ele só vê dificuldade. Ele não vê porta abrindo, ele só vê porta fechando. Quer dizer, é preciso trabalhar a mente de maneira que você encontre saídas. Porque essa mulher, vendo tudo fechado, agora chega um profeta que pede-lhe sua última refeição. Mas acontece que ela crê e a situação muda. Objetivos da terceira parte da lição. Apresentar que Deus responde com fogo. Então nós estamos acompanhando essa lição e agora vamos ver, vamos estar vendo nesse último tópico sobre os prodígios que Deus fez, porque as pessoas idólatras foram decepcionadas. 3. Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Então, aí, o que acontece? Eles achavam que Elias era um perturbador de Israel. E Elias acabou perturbando muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. E quando eles criam em Aserá, em Baal, em tantas e tantas outras divindades. O 3.1, confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Então, queridos professores, é hora de vocês perguntar a seus alunos se eles entenderam a chamada, se eles entenderam por que hoje eles são cristãos, por que eles servem a Deus. Isso é importante, porque a palavra de Deus espera que nós tenhamos fruto para que realmente nós entramos no processo da escolha de Deus. E aí Elias convoca o povo de Israel para estarem no Monte Carmelo e convoca também para trazer os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá para o grande desafio, né? Ali 2 sacrifícios seriam apresentados. Um pelo homem de Deus, com confiança no seu Deus, e o outro pelos profetas que confiavam em um Deus pagão. Então ninguém poderia colocar fogo no sacrifício. O fogo deveria acontecer de uma forma sobrenatural. Aqueles malucos toparam esse desafio com Elias,
mas nem todo desafio você pode topar. Se a sua fé for fraca ou se você crê num Deus que não é o Deus verdadeiro, não adianta fazer desafio que você vai passar vergonha e talvez pagar com a vida como pagaram esses profetas. 3.2. A resposta divina em meio à fé. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36. Então, o profeta Elias, aqui, queridos professores, queridos alunos, nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que o ser humano pode fazer. Então, em primeiro lugar, confiar em Deus. Ele fez o céu e a terra, Ele conhece toda a tua estrutura, e Ele o mar, os ventos, tudo lhe obedece. Então, confiamos em Deus e deixa Deus operar em nossas vidas. Então, após a oração, aí caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, né? A lenha, a pedra, até a pedra foi queimada, virou pó, o pó também foi queimado, e ainda a água que tinha nos reinos, que estava sobrando aqui, o fogo lambeu tudo. E aí o povo cai com o rosto em terra. Israel viu que estava crendo a um Deus falso. E daí uma só voz, eles disseram só o Senhor é Deus. 3.3. Altar restaurado, glória a Deus e abundante chuva. Depois de mostrar o seu grande poder diante de todos, o Senhor ainda tinha mais bênção a oferecer. Então, meus queridos, é o seguinte: muitas vezes nós pedimos, não recebemos, fazemos campanha de oração, não recebemos. Temos que dar uma olhadinha no nosso altar, como está o nosso altar. Elias foi ver o altar estava quebrado. E aí ele arrumou o altar para depois colocar fogo e pedir para que Deus mandasse fogo do céu. Então, para a vitória ser completa, primeiro é necessário haver conserto. E aí, depois que passa tudo isso, Elias escuta um ruído aí, de uma abundante chuva. Ele não só escuta, como ele vê. O céu está limpo, você pode ver, o céu está limpo e ele está já ouvindo o barulho, o que vai acontecer. Esse é o profeta de Deus, visão de Deus na vida. E aí, você vê que a chuva vem em abundância. Para concluir, vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. Então, nós estamos concluindo dizendo que nós precisamos transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. A vitória de Elias comprovou que de fato o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Então, ele luta e vence todas as nossas batalhas. Confiamos em Deus. Gostaria que os queridos internautas compartilhassem, se inscrevessem no meu canal. Isso é muito importante. Não esqueça de vocês participar assim, se inscrevendo, compartilhando, fazendo seu comentário. Deus abençoe a todos vocês. Não perca a próxima lição, que é a lição 7. O Senhor peleja pelo seu povo. E até lá, na paz do Senhor. Amém.